Fala galera, bom, vamos aqui dar mais algumas dicas para vocês para o Enem, falando um pouquinho agora sobre zoologia. Bom, separei aqui alguns grupos de animais para a gente dar uma olhada, né? No meu caso, por exemplo, os quinidários, né? Animais que são diblásticos, ou seja, que apresentam dois esqueletos, né, germinativos. Nesse caso específico, a endoderme, né, e a ectoderme, não a presença da mesoderme. Lembrar, gente, que esses animais eles fazem relação com algas, né, e que essas algas produzem alimento para esse organismo, ou seja, são seres fotossintetizantes, né, e com o aumento do nível do mar, termina criando, por exemplo, em virtude do efeito estufa, né, uma coluna de água maior que impede que a luz chegue, por exemplo, nesses organismos, né. Essas algas não produzam a matéria orgânica para eles, e a gente termina promovendo um fenômeno denominado de branqueamento dos corais, que seria exatamente a morte desses corais, que são estruturas extremamente importantes para a manutenção do ecossistema aquático, né? E com a morte desses organismos tem todo um efeito em uma cadeia alimentar marinha. Um outro grupo que é importante a gente lembrar é o grupo dos moluscos, né? Animais que apresentam corpo mole, né? Algumas características como, por exemplo, a presença da rádula, que é uma língua raspadora em alguns organismos, né? Muitos deles apresentam a concha como estrutura de proteção, são animais já triblásticos, ou seja, com a presença de três esqueletos germinativos, e eu lembro a vocês, né, os animais conhecidos como bivalves, que são animais que têm um tipo de nutrição que ocorre por filtração, né? Esses animais eles vão filtrar substâncias do ambiente e essas substâncias podem inclusive ser substâncias tóxicas. Lembrar, pessoal, que existe um fenômeno denominado de bioacumulação ou magnificação trófica, que ao longo de uma cadeia alimentar, essas substâncias elas podem se acumulando, né, e causar prejuízo a níveis tróficos lá na frente. Bom, outro organismo para a gente lembrar são os artrópodes. Esses artrópodes, gente, nós temos que lembrar que eles apresentam uma estrutura denominada de exoesqueleto, como é o caso, por exemplo, dos escorpiões, como é o caso, por exemplo, das formigas, como é o caso das aranhas, né? Que esse exoesqueleto funciona como uma armadura desse organismo, né? É um carboidrato, uma quitina, um polissacarídeo nitrogenado que vai dar sustentação ao corpo desse animal, assim como uma proteção. Gente, como esse organismo apresenta essa armadura externa, né? Na hora que eles vão crescer, eles têm que se libertar desse exoesqueleto, processo denominado de ecdise, né? A ecdise nada mais é do que o quê? A retirada dessas estruturas, a retirada desse esqueleto. Esse animal tem um crescimento, né, relativamente grande em um curto espaço de tempo e depois ele começa a produzir esse esqueleto novamente. Outro grupo de animal, para a gente estar aqui relembrando, são o grupo dos equinodermos, animais que apresentam um corpo, né, repleto de espinhos. Os equinodermos, pessoal, assim como nós, cordados, somos considerados animais, né, deuterostomados, né? Ou seja, o blastópero, ele origina primeiramente o ânus, né, para depois vir dar origem à boca. E por fim, o grupo que a gente chama de cordados, né? Nós somos considerados cordados, né, animais que apresentamos como características um tubo nervoso dorsal, apresentamos como característica uma notocorda, que é um tubo flexível, né, que será substituído lá na frente pela nossa coluna vertebral, fendas faringianas ou fendas branquiais e a estrutura denominada de cauda pós-anal, que no nosso caso, a região do cóccix e do sacro, essa cauda pós-anal, ela termina se fusionando, né, dando uma estrutura que não apresenta grande motilidade. Galera, um abraço a todos, muito sucesso, né? Fique com Deus, até a próxima, valeu, tchau, tchau.